Convido a igreja a abrir as Escrituras, segundo livro de Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 3, diz assim as Escrituras: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Aleluia. Pretendo fazer uma pequena exposição desse texto. Nós temos aqui nessa carta de Paulo a Timóteo, eu poderia intitular como um chamado missionário. Mas para que não haja um equívoco de interpretação por parte de alguns, eu acho melhor intitular como um chamado ao cristianismo, chamado a ser cristão. Porque, para que ninguém pense que eu posso ser um cristão ou um crente e não estar envolvido com a questão missionária. Estar envolvido ou não com a questão missionária não é uma opção para um cristão. Todo cristão é chamado a seguir os passos do nosso Senhor. E na primeira recomendação de Paulo a Timóteo, nesse texto, ele chama e nos desafia a nos fortificarmos na graça que há em Cristo Jesus. E esse é o nosso primeiro passo neste chamado cristão, nesse chamado missionário. É assumirmos um compromisso de crescimento espiritual, de nos fortalecermos espiritualmente. O nosso pastor, como muito bem lembrado pelo pastor Herman, pregou hoje pela manhã sobre a santificação posicional e a santificação progressiva. Nós somos chamados a crescer no processo de santificação e com um objetivo muito claro, para que possamos crescer em ações de graças para Deus. Paulo, escrevendo a carta a Colossenses, capítulo 2, versículos 6 ao 7, ele fala: assim como todos nós recebemos Cristo como Senhor, devemos andar nele. E andando nele, sejamos arraigados, edificados, para que possamos crescer em ações de graças para Deus. Então nós somos chamados, nesse chamado a ser cristão, nesse chamado à obra missionária, nós somos chamados a assumir um compromisso de crescimento, de uma santificação progressiva, com o objetivo de que a nossa vida redunde em ações de graças para Deus. Nossas vidas precisam ser um canal, um instrumento para que Deus seja glorificado. Seja através da nossa descendência, seja através da nossa casa, seja através dos nossos filhos, do nosso patrimônio, do nosso investimento, seja através do nosso ambiente de trabalho, seja através dos nossos vínculos familiares, nos nossos vínculos de relacionamento, nós somos chamados a crescer e abundar em ações de graças para Deus, e para isso somos chamados a andar como Cristo, cada vez mais arraigados e edificados nele. E Deus revela nesse texto o propósito da expansão do seu reino, a expressão da multiplicação do discipulado, versículo 2, vamos ler. E o que de mim, Paulo fala para Timóteo, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para que também ensinarem os outros. Nós temos aqui facilmente a possibilidade de identificar de 4 cadeias de multiplicação. Primeiro está aqueles que ajudaram no início da fé de Paulo, dentre eles Barnabé. Paulo recebeu a fé
teve encontro com Cristo na estrada de Damasco, mas algumas pessoas foram utilizadas por Deus para que ele crescesse nesse processo. E dentre elas, a Bíblia revela Barnabé. E ele recebe de Barnabé um apacentamento, uma orientação, uma instrução. Barnabé vai atrás de Paulo e traz ele para a igreja que ele foi dirigir. E nesse processo, Paulo vai crescendo, vai se desenvolvendo. E Paulo logo entende a estratégia de discipulado, de multiplicação do reino, de expansão do reino através das gerações. Jesus, ele veio e ele escolheu homens que ele julgava ser fiéis para que pudesse acontecer a multiplicação do processo do discipulado. Então Jesus comissiona eles para que eles fossem à frente e fizessem novos discípulos, que por sua vez fizessem novos discípulos. E quando falamos discipulado, nós não estamos nos restringindo apenas ao trabalho do novo convertido. O trabalho do novo convertido é um braço desse processo, é uma espécie de um gênero maior. E o versículo 2 da segunda carta de Timóteo, ao capítulo 2, versículo 2, passa com muita clareza o processo de multiplicação do discipulado. Paulo recebe de alguém, escolhe Timóteo, mentoria, serve de exemplo, estimula, incentiva e fala: agora é a sua vez, Timóteo. Agora é a sua vez de escolher pessoas que sejam fiéis, que sejam aptas, para que elas também passem a outros. Este é o processo de expansão do reino de Deus. É neste processo que está a confiança do Senhor para a expansão da sua igreja. Multiplicação de vidas, vidas que se derramem em vidas. Aleluia. E esse chamado, irmãos, envolve renúncia, abnegação, dedicação, entrega. Assim como nós pegamos um copo d'água e podemos derramar aquela água e aquela água se esvair em um terreno, em um solo, e aquela água ser absorvida por aquele terreno e não mais se ver aquela água que foi absorvida por aquele terreno, nós somos chamados a também derramar as nossas vidas. Afinal de contas, para que nós existimos? Dentre algumas décadas estaremos debaixo de uma lápide. E as nossas vidas, os nossos tempos, nossos recursos, nosso fôlego de vida precisa ser derramado, precisa ser semeado em vidas. Deus te constituiu crente, Deus colocou sobre ti o Espírito Santo e espera que você assuma um compromisso nessa peleja. Que você entenda, o compromisso do ser cristão envolve o derramar-se na vida de outras pessoas. Paulo chama Timóteo: Timóteo, sofre comigo as aflições. Como um bom soldado de Cristo, ser cristão é assumir um fardo, um compromisso, um desafio de entrega. Assim como Cristo andou, somos chamados a andar. Assim como Cristo amou, somos chamados a amar. Assim como Cristo se esvaiu, somos chamados a nos esvair, a nos derramar em outras vidas. Nesta mesma carta, Paulo fala a Timóteo, versículo 8 do capítulo 1: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, Timóteo. Em outras palavras, que sou prisioneiro seu, antes participa comigo das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo estava numa prisão pelo Evangelho, uma prisão que ele voluntariamente se entregou. Assim como Cristo disse: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu voluntariamente a dou. Paulo voluntariamente se deu para o martírio, com a perspectiva de testemunhar do Evangelho aos poderosos de Roma. Ele podia buscar a liberdade, mas ele se deu ao martírio. E ele chama Timóteo ao mesmo desafio de vida.
Nós não estamos aqui, irmãos, para sermos mais um bom auto-executivo. Nós não estamos aqui para sermos mais um bom professor, médico profissional. Isso é secundário, isso tem que ser secundário. O primordial, o principal, precisa ser o reino de Deus, a expansão do reino. Seja você um pastor, um presbítero ou simplesmente um congregado, esta é o objetivo, a missão de vida de todo cristão. E este chamado não é só para os obreiros, é para você. Sofre comigo as aflições de Cristo. Se derrame, esteja pronto para se derramar nas vidas. 2 Coríntios capítulo 4, Paulo, e assim eu concluo essa saudação. Paulo fala o seguinte, versículo 10. Por todo lado, levando sempre por toda parte, 2 Coríntios 4, 10, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus, no nosso corpo, para que a vida de Jesus manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus manifeste também em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Esse é o chamado do cristão. Somos chamados a, por toda parte, levar a morte do Senhor Jesus em nossos corpos. O nosso eu nunca se afastar da cruz, do renunciar-se a si mesmo, para que a vida de Jesus se manifeste em nossas pisadas, em nossa fala, em nosso testemunho, em nossa trajetória, por onde passarmos. E o objetivo disso, irmãos, essa abnegação, essa entrega, essa renúncia, o objetivo, tudo isso, versículo 15 do capítulo 4, Paulo fala, tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante as ações de graças para a glória de Deus. Então, nós somos chamados a nos fortificar para que, através do nosso processo de crescimento e edificação, as ações de graça sejam levadas a Deus, vidas sejam alcançadas através do nosso fortalecimento, do nosso crescimento. Nós somos chamados a sofrer, a viver uma vida de abnegação, de renúncia, de entrega, de se derramar na vida dos outros, para que através deste sacrifício, dessa entrega, desse investimento, dessa prioridade, as ações de graça sejam oferecidas a Deus. Este é o objetivo da vida cristã. A temática da nossa festividade, irmãos, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. A banda acabou de cantar a música, que os guerreiros se preparam, e eu louvo a Deus, porque quando a banda tocou, o Espírito Santo confirma no meu coração o caminho desse tema para essa festividade. Os guerreiros se preparam para a grande luta, é Jesus o capitão, que avante os levará, a milícia dos remidos, marcha impoluta, certa, que a vitória alcançará. Queira eu e você encontrar-se no local da batalha, onde a luta se torna mais renhida, mais dura, que possamos ter a voluntariedade, sairmos do nosso comodismo, da nossa conformidade, e nos apresentarmos ao Senhor e dizer, Senhor, conta comigo, eis-me aqui,